Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um Alesp Cidadania. E no programa de hoje, a gente vai falar do aumento das oportunidades de trabalho no final do ano e também, com a queda do desemprego, o aumento do trabalho formal. Vamos falar um pouquinho das leis trabalhistas e principalmente aí dessas oportunidades que aparecem no final do ano, tanto com Black Friday como Natal e também o período de férias, que é um período que tem uma grande demanda em muitos serviços. E para isso, a gente recebe aqui nos estúdios a advogada especialista em Direito do Trabalho, Patrícia Souza Anastácio. Patrícia, seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Patrícia, fala um pouquinho, principalmente desse crescimento, no mercado, aí na empregabilidade, principalmente no final do ano. Isso é uma tendência ou cada vez mais tem aumentado? Olá, é uma alegria falar aqui na TV Alesp e a gente falar de trabalho temporário. Hoje em dia, no final do ano, a gente tem hoje 450 mil vagas temporárias. Então, isso é muito importante. Então, isso vem crescendo e são em períodos de Natal, de Carnaval, de Páscoa, Dia das Mães. Então, esse período é muito aquecedor para o comércio e a gente vem com um número, graças a Deus, muito alto de diminuição de desemprego. Então, isso é muito importante. E quando a gente vem nas datas festivas, esse número de vagas temporárias, elas realmente costumam aumentar. E de 2 anos para cá, a gente tem um número muito grande, hoje, como eu tinha dito, 400 mil vagas. Então, isso é muito importante para aquecer o mercado de trabalho, para que também a economia local, ela também é muito aquecida. Importante, o aquecimento da economia e as formas, normalmente, a gente pensando conforme a lei, as formas de contratação dessa mão de obra temporária, como é que funciona hoje de acordo com a legislação? Pois é, nós temos vários contratos temporários, Então, a Lei 6.014, que ela trata do contrato temporário, essa é uma lei já antiga, e em 2021 nós tivemos algumas alterações, e esse é um contrato onde a gente tem uma empresa terceirizada que vai contratar essa outra empresa para que tenha funcionários em períodos intermitentes mesmo. Então, essa lei, ela fala o seguinte, que o contrato, ele pode ser de 90 dias prorrogado para mais 90 dias. Então, a lei do contrato temporário, ela permite essa terceirização, a gente fala, tanto da atividade meio como da atividade fim, que isso realmente reduz os riscos para o principal empregador, Então, ele pode contratar através de uma terceira, de uma empresa devidamente cadastrada no Ministério do Trabalho, Então, ela tem essa autorização para que ela possa fornecer mão de obra para essas outras empresas. E aí, como eu disse, num período máximo de 180 dias. Importante todas essas colocações, Agora, existe diferenciação de ramo de atividade, o modo de contratação? Como é que funciona isso? Guga, não existe mais esse tipo de alteração. Em 2021, a lei mudou e ela fala o seguinte, hoje é permitido todo tipo de terceirização. Então, a terceirização não só na atividade meio, então na atividade fim. Então, o empregador, ele pode terceirizar a atividade fim dele também, Então, isso é permitido hoje na legislação trabalhista. Agora, a gente teve, recentemente uma queda no desemprego, números aí caíram de 12% para quase 6%. Qual que é o reflexo? Você acha que, na sua opinião, a reforma trabalhista também tem muito a ver com essa queda? Eu não acredito que a reforma trabalhista ela realmente tenha a ver com essa queda, o que vem aumentando o número de vagas no mercado de trabalho, eu acredito que é a economia, depois da pandemia, todo mundo virou empreendedor, Então, a gente tem várias novas empresas, a gente tem também o incentivo do governo estadual com relação às empresas. Então, isso é muito importante, porque uma vez que a gente tem incentivo fiscal, a gente tem aumento de número de vagas de trabalho. Essa é a soma. Importante, essas colocações, E o trabalho intermitente, como é que funciona?
Pois é, o trabalho intermitente é uma nova figura também para nós aqui, desde 2017 ela surgiu, né? E é uma outra forma também de contratação, também é uma forma de contratação temporária. A diferença do contrato de trabalho temporário é que eu tenho ali uma terceirização. E no contrato intermitente, eu tenho o trabalhador e ele trabalha diretamente para esse empregador, tá? Que também pode contratá-lo em períodos de safra, a gente pode colocar, ou períodos de festas. A diferença é que esse trabalhador, ele é registrado. Então, ele está registrado e o empregador, ele vai acioná-lo toda vez que ele precisa. Eu tenho um evento X, então eu aciono esse trabalhador que já é registrado. Mas ele também traz vantagens e desvantagens. Por quê? Porque existe uma insegurança para o trabalhador, porque ele nem sempre sabe quando ele será acionado, né? Então, a gente tem essa preocupação, ele não sabe quando ele vai ser acionado. Agora, e nesse caso intermitente, eu vou voltar nessa situação, como é que funcionam os direitos dele, né? Ele tem algum prazo, né, que ele tem que ser chamado? Se não for, ele pode ser contratado definitivamente? Como é que funciona isso? O contrato intermitente, ele visa, na verdade, para que esse trabalhador tenha 2, 3 empregos, né? Então, a gente precisa fazer o seguinte, o empregador, ele tem uma data, né? 5 dias, 48 horas, para que ele acione esse trabalhador, tá? Para que, na verdade, ele comunica, olha, eu estou disponibilizando um trabalho para você de tal dia, tal hora, tá? E existe também a possibilidade desse trabalhador recusar, também pode recusar. E os direitos que são garantidos, como ele é registrado, ele tem direito a 13º, a férias, ao fundo de garantia também. Só que o detalhe, Guga, ele só tem direito a esses, aos 13º, as férias, quando ele é acionado. Então, se ele ficar um tempo em ociosidade, a gente fala, ele, teoricamente, ele não tem o 13º, não tem férias, não tem a contagem do tempo de contribuição. Então, esse contrato intermitente, ele é muito diferenciado, e eu posso dizer para você que ele praticamente, ele mal pegou aqui no Brasil. A gente tem algumas leis que a gente fala assim, essa lei não pegou. Então, hoje, eu faço muito assessoria para a empresa. Todas as empresas que eu cuido, nenhuma delas, elas contratam o contrato de trabalho intermitente, porque tem essa insegurança. E qual que seria a solução, né, quando você precisa aí de um trabalhador, né, que por algum tempo, né, qual que é a solução que vocês dão, por exemplo, para suprir o trabalho intermitente? A gente pode pensar no contrato de trabalho de experiência, né, que é de até 90 dias, então a gente também usa esse contrato de experiência. A própria CLT também determina lá um contrato de prazo determinado de até 2 anos. Então a gente também pode pensar nesse contrato de prazo determinado de até 2 anos, e a gente volta a falar que hoje está em alta, que é o contrato do trabalho temporário. Isso está em alta porque a gente está aí pegando todos os ramos, todos os trabalhadores. Então vamos supor, né, o comerciante, o prestador de serviço que tem a alta dele, por exemplo, Natal, férias escolares, Carnaval, ele pode contratar funcionários aí, por exemplo, do período de 3 meses, por exemplo, dezembro a fevereiro pela própria CLT, né? Isso, exatamente. Como se fosse o período de experiência. O período de experiência, exatamente. E aí, nesse período, quando termina o contrato de trabalho, não paga-se a multa de 40%, não paga-se o aviso prévio. Por quê? Porque é um contrato de trabalho já pré-determinado, tem o prazo para que ele seja finalizado. Agora, é interessante a gente conversar sobre isso. Como é que fica o trabalhador, né? Porque, ainda mais nas pessoas mais antigas, tinha aquele medo, eu trabalho pouco tempo numa empresa, suja minha carteira, né? Aí pega um contratinho de 3 meses numa, 3 meses na outra. Como é que fica? Existe ainda esse, modo de dizer, esse medo do trabalhador com pouco tempo numa empresa? Pois isso é coisa Guga, antiga? Os avanços tecnológicos, né? A gente fala, na época do meu pai começou metalúrgico e se aposentou como metalúrgico, né? Era uma tendência da geração, também. Né? Hoje, essa nova geração, os contratos de trabalho, eles são mesmo pequenos, no máximo 1 ano isso dura.
né? Então a gente também a gente vem também nessa evolução e nessa nova transformação que os contratos eles são curtos. Então a gente tem esse problema. Mas estudos indicam também que esses contratos por prazo determinado, 50% desses trabalhadores eles são efetivados depois. Então, a gente tem esse lado positivo também. É claro, tem uma outra metade que realmente só vai trabalhar nesse período. Mas faz parte da nossa economia e a gente vai ter que começar a viver com essa nova realidade. Agora, outro assunto, né, que é importante, a gente vê a questão da realidade, mas e a prestação de serviços via pessoa jurídica? Ela pode ser usada nesse período aí por pequenos períodos? Por exemplo, eu sou o comerciante, o prestador de serviço, o pequeno empresário. Eu posso pedir que um funcionário abra uma empresa, por exemplo, para prestar serviço para mim? Como é que funciona a legislação em relação a isso? A legislação, na verdade, da pejotização, a gente fala que ela não existe. Por quê? Porque eu estou falando de uma pessoa jurídica que presta serviço para uma outra pessoa jurídica. Então, isso pode, não é que não existe, isso pode, desde que nós tenhamos essa autonomia entre essas duas empresas. Quando eu tenho essa autonomia entre essas duas empresas, a gente está falando de uma pejotização legal, vamos dizer assim. Mas toda vez que o empregador ele determina que o seu empregado abra essa empresa, mas ele dita as regras do negócio, então eu estou falando de fraude. Então, o empregador precisa tomar cuidado. Toda vez que isso acontece, pode correr o risco de sofrer uma ação trabalhista. Tá? Então, esse tipo de pejotização, ela é ilegal. É importante a gente deixar claro, né? E aí eu te pergunto, né? Quando que ela é permitida? Existe algum tipo de profissional liberal que possa trabalhar desse jeito? Como é que funciona isso? A pejotização ela é permitida, eu posso dizer, para quase todas as profissões. O advogado ele pode prestar serviço para várias outras empresas, o médico também pode fazer isso, a gente pode falar de engenheiro. Então, toda vez que eu tenho uma atividade que ela me autoriza a eu prestar serviço para mais de 2 pessoas, então eu posso falar que essa terceirização ela é válida. E ela existe. Importantíssimo, né? Agora, voltando, né, à questão do trabalho temporário, existem diferenças e mudanças, né, em relação à lei federal e à lei que rege o Estado de São Paulo nessa questão? Se a gente pensar no direito do trabalho, a Constituição ela é clara, ela fala que somente cabe ao Poder Executivo Federal legislar sobre o direito do trabalho. Tá? Aí, quando a gente fala a nível estadual, o Estado e município, ele pode falar com relação ao quê? A inspeção do trabalho, a forma como esse trabalho, a forma como a empresa abre. Então, essas fiscalizações, elas são feitas dentro do governo estadual ou dentro até mesmo da prefeitura. Agora, a legislação em si, direito do trabalho, ela é exclusivamente de forma federal. Agora, doutora, todo mundo tem, né, a esperança de ser efetivado, né? Essa efetivação nesse tipo de contrato, ela pode ser automática? Como é que funciona? Quando a gente fala do contrato de trabalho de experiência, que até 90 dias, que a lei fala, então até 90 dias. A partir da prestação de serviço em 91 dias, então esse contrato, ele automaticamente, ele se transforma em um contrato de prazo indeterminado. Então, ele vira seletista, como a gente fala, né? E o contrato por prazo determinado de 2 anos é a mesma coisa. Passados-se esses 2 anos, se ele continuar prestando serviços, automaticamente esse contrato ele transforma-se em contrato por prazo indeterminado. Agora, já o temporário, Guga, ele só pode trabalhar até 180 dias para esse único empregador. Então, eu não posso continuar essa prestação de serviços, porque senão também a gente corre esse risco de ter esse reconhecimento de vínculo com esse empregador final que a gente fala, né? Então, tem que tomar cuidado com relação a isso. Agora é interessante isso, né? Esse temporário, ele é diferente do intermitente, é isso? Isso. O contrato temporário, ele é diferente do intermitente. Por quê? Quando eu falo contrato temporário, eu tenho uma empresa
uma empresa especializada em contratar esses trabalhadores. Eu tenho um empregador que vai contratar serviço de limpeza ou até mesmo a balconista agora nesse período de final de ano, e eu tenho o trabalhador. Então, veja que eu tenho essa relação de 3 pessoas aqui. Esse é o contrato temporário. Agora, o contrato intermitente não. Já sou eu trabalhadora juntamente, diretamente com o meu empregador. E aí, esse meu empregador, ele vai acionar, né? Então, ele vai acionar. Eu preciso agora, nessa época de final de ano, eu preciso que você preste serviço para mim 2 dias na semana, 3 dias na semana. Então, a gente tem aí essa diferença entre o contrato intermitente e o contrato temporário. Mas para o contrato temporário, então, é necessário que tenha uma empresa terceirizada que preste esse tipo de serviço, que o funcionário seja registrado, é isso, nessa empresa? Exato, exato. O funcionário, ele é registrado por essa empresa especializada, ele recebe ordens dessa empresa especializada. Então, toda a relação contratual é dessa empresa dele, entendeu? E quando a gente fala dessa possibilidade de terceirizar tudo, então, a relação comercial entre as duas empresas tem uma outra responsabilidade. Importante, né? Importante essas colocações. E aí vai outro fator. Então, não pode passar de 180 dias, porque senão o vínculo dessa pessoa passa a ser com a empresa que contratou e não com a empresa terceirizada. É exatamente isso? É exatamente isso, é exatamente isso. E também existem algumas outras regras que a gente pode falar. Não pode ter exclusividade. Então, quando a gente fala de terceirização, quando eu falo de contrato temporário, eu tenho que tomar cuidado com essa exclusividade. Eu não posso pedir para que todos os dias a Dona Maria vá até lá, porque o meu contrato é um contrato comercial. Né? Então, se vai a Maria ou vai o João, quando a gente fala o posto de trabalho, né? Então, eu tenho um contrato de posto de trabalho. Então, isso também é muito importante. O importante é isso, é preencher naquela demanda. É, né? Preencher aquela demanda. Do funcionário. Isso, né? Isso. Mas é claro que existem exceções, porque quando eu falo de uma loja, a gente está no final do ano, então eu tenho aí, vamos colocar na 25 de março, que a gente tem um número alto de vagas também, né? Em mercado, né? Então, o comércio, ele fica aquecido. Então, quando eu falo desse comércio aquecido, esse trabalhador, é claro que eu vou querer uma pessoa que eu vou fazer um contrato, mas eu quero exatamente a Joana, vamos colocar assim. Por quê? Porque ela já está ali todos os dias, ela vai ficar durante esses 180 dias e ela mais ou menos conhece o meu negócio. Então, a gente tem todo esse detalhe que também ele é permitido, né? Agora, ultrapassou 180 dias, de repente o contratante ele quer aquele funcionário. Existe alguma possibilidade? Tem que ter um tempo de vacância? Tem que ter um tempo não pode ter contratação direta? Como é que não funciona pode. isso? Tem que ter esse tempo de vacância, sim. Salvo engano, são 90 dias, uma coisa assim, para que a gente não tenha, a gente fala que é a unicidade contratual. Então, precisa tomar cuidado com relação a isso. Mas existem empresas que preferem correr o risco, porque quando a gente também vem vindo de uma época de mão de obra qualificada escassa também, né, Guga? Então, quando a gente tem esse tipo de mão de obra que vale a pena o risco, o meu cliente fala assim, doutora, mas vale a pena o risco eu continuar com ele? Se vale a pena o risco, então continua com o funcionário. É importante todos os esclarecimentos. E aí eu vou entrar no outro assunto, né, que é totalmente contrário, que é a questão informal, né? Trabalhador que aceita, às vezes por uma necessidade, né? A gente sabe que a busca pelo emprego, né, é um caminho difícil em alguns casos, né? Que ele aceita aquele trabalho por dia, onde ele recebe no final do dia, né? Ou que ele receba por mês, mas sem, né, uma CLT, sem uma carteira assinada. Quais os direitos que esse trabalhador tem? E aí a gente volta para o comerciante. O comerciante, ou seja, o prestador, ele pode correr esse risco ou realmente é totalmente errado, é proibido por lei? Como é que funciona? Na verdade, o risco todos os comerciantes eles correm. Isso faz parte, eu digo, do direito do trabalho do Brasil. Mas toda vez que eu tenho esse trabalho informal, né, toda vez que eu contrato uma pessoa e eu não faço o registro, que é a anotação do contrato de trabalho, eu estou fraudando
a lei, e esse trabalhador ele pode procurar a justiça, ele vai comprovar aí que tem os requisitos da pessoalidade, habitualidade, o salário, ele provando isso, a Justiça do Trabalho vai reconhecer esse vínculo empregatício. Tá? Mas a gente pode pensar também com relação, então, a diarista. Né? Quando eu venho para a lei de doméstico ela autoriza eu ter uma pessoa que trabalhe para mim até 2 vezes por semana. Então, quando a gente fala também de informalidade, tudo depende do que? Do habitualidade. A pessoa vai uma vez por semana, 2 vezes por semana, né? Então, assim, ela acaba sendo informal, ela é informal, ela precisa recolher a Previdência Social, tem um outro lado também aí que a gente precisa conversar, mas o empregador, o comerciante, toda vez que ele contrata uma pessoa que está lá prometendo que vá todos os dias, que tem essa expectativa da ida, a gente está falando de contrato de trabalho e se não registra, a gente está falando de fraude e vai, consequentemente, corre esse risco de ter esse contrato reconhecido pela Justiça do Trabalho e tendo que pagar todos os direitos. Férias, 13º, fundo de garantia. Então, existe esse risco sim. Tá? Agora, vamos supor, o profissional, né? E aí também, a gente pode até entrar um pouquinho também no ramo doméstico, que às vezes é muito necessário, né? Cuidados, às vezes a gente precisa de cuidador, né? E coisas que entram. Se ele define um período, por exemplo, eu preciso de 15 dias no mês, isso gera vínculo empregatício? Toda vez que eu tenho a pessoalidade, a subordinação, a gente fala a habitualidade, isso gera vínculo. Um dia de trabalho gera vínculo empregatício. Né? Então, assim, a gente registra a pessoa com um dia e pode acontecer uma série de coisas. Porque o que acontece, Guga? Uma vez que eu registro esse trabalhador, ele está assegurado para a Previdência Social. Então, isso é muito importante. Ele está amparado pela Previdência Social. Então, quando a gente fala dessa informalidade, esses trabalhadores, eles não estão amparados. Então, a gente precisa tomar cuidado com relação a isso. Né? Mas a cuidadora, a gente voltando, isso é muito específico, porque a gente está falando de uma outra lei específica, né, que é a lei de doméstica. Então, assim, eu tenho cuidador, eu tenho motorista, que eles podem ser reconhecidos como domésticos. Né? E aí a lei fala, toda a prestação de serviço que eu tenho mais de 2 vezes por semana, se tenho 2 vezes por semana, ele é doméstico. Se eu tenho menos do que isso, aí ele é diarista, aí eu não preciso registrar. Entendo, importante todas essas colocações, né? Porque você que nos assiste, que acompanha Alesp Cidadania, a gente quer esclarecer, né, e trazer aí as dúvidas, e aproveitando de uma profissional, né, tão gabaritada, tão importante, é natural, né, que a gente entre nessas outras questões que são importantes aí para a população, mas voltando, né, ao tema principal, que é o final do ano. Essa época, né, gera uma expectativa de emprego, né, de desenvolvimento econômico, que é muito importante nesse momento. Mas o que o trabalhador, né, agora o trabalhador que nos assiste, deve tomar de cuidado para que não se gere uma decepção, que não se gere, né, no final, né, uma experiência não muito boa? Quando a gente fala em contrato de experiência, essa experiência ela também não é só para a empresa, é para o empregado também, para que ele veja quais são as regras da empresa. Porque quando a gente fala que é o empregador que ele assume os riscos da atividade econômica, né, então quando eu entro numa empresa, ela tem as normas internas. Né? Então eu preciso seguir essas normas internas. Então esse período de 90 dias, ele serve para isso também. Pode acontecer de eu não aceito certo tipo de regras ou a forma como o trabalho é conduzido dessa empresa, porque, veja bem, Guga, é um contrato de trabalho, é um contrato como qualquer outro. A gente faz um contrato de seguro-saúde, a gente faz vários outros contratos. Uma vez que eu tenho uma outra parte que ela não está gostando, que ela tem total autonomia de falar, não quero mais trabalhar. Né? Agora, o trabalhador, e como a gente fala, a gente vem de índices de desemprego que vem diminuindo, ele cria, assim, essa certa expectativa. Né? Então, é muito importante aqui, uma vez que eu trabalho em comércio,
eu sei que eu vou ter que lidar todos os dias com a clientela. Então, se eu tenho uma pessoa tímida, que ela não gosta de falar, que ela não gosta de se expressar, provavelmente ela não será bem, vamos dizer, ela não terá grandes resultados pessoais. Entendeu? Por quê? Porque ela tem essa dificuldade de fala, ela tem essa dificuldade de lidar com o cliente. Então, a gente precisa trabalhar isso também, né? Importante, né? Importante todas essas dicas, né? E aí, para a gente caminhar também para os momentos finais desse programa, desse Alesp Cidadania, é importante também a gente falar um pouquinho dos direitos, né, do empregador, né? Porque às vezes a gente fala muito, né? E é normal, né? Naturalmente a gente falar dos direitos do trabalhador. Por exemplo, se o funcionário pega e simplesmente falta, não vai, né, ao serviço, às vezes em muitos casos, né, desaparece do serviço, como o trabalhador, o empregador, né, ele consegue se acertar nessas questões? Quando a gente fala que é um contrato de direitos e deveres para ambas as partes. Então, o trabalhador, ele tem o dever de prestar os serviços. Né? Desde que não seja crime, porque a lei mesmo fala, desde que não seja crime, o trabalhador ele tem essa obrigação de prestar os serviços, ele tem a obrigação de estar dentro do posto, dentro do horário agendado. Com relação a faltas, toda vez que ele falta, se ele não apresenta atestado, o empregador ele tem que descontar. Tá? E a gente tem também a justa causa. Então, a lei, ela fala, toda vez que o trabalhador comete alguns atos que está ali na CLT, improbidade, desídia, insubordinação, tudo isso gera a justa causa. Então, o empregador ele pode demitir a pessoa com justa causa e que não vai receber na verdade ele não recebe nenhum direito, né? Ele só recebe férias vencidas e 13º vencido se ele tiver. Então, o empregador ele também tem lá, a gente fala que é o poder diretivo, que através desse poder diretivo ele vai dar os comandos. E o trabalhador, ele precisa cumprir o que é determinado. Patrícia, eu quero agradecer muito a sua participação nesse Alesp Cidadania de hoje. Volte mais vezes aí para falar de assuntos tão importantes como né, o mercado de trabalho e também o direito trabalhista. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. E este foi mais um Alesp Cidadania. Você continua agora na programação da Rede Alesp, lembrando que você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal do YouTube. Acesse lá, Rede Alesp. Tchau!